Fala galerinha, tudo bem? A gente vai agora começar a nomear compostos pertencentes a outras funções que não os hidrocarbonetos, não é? Nós vimos que os hidrocarbonetos são os compostos nos quais eu tenho só carbono e hidrogênio na composição, e a gente tem as várias classes, né? Alcanos, alcenos, os derivados, né, aromáticos do benzeno. Agora a gente vai começar a trabalhar com álcoois, enóis, ácidos carboxílicos, ésteres e muitas outras funções. De agora em diante, todos os compostos, né, eles vão apresentar heteroátomo, ou seja, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né, alguns halogênios na função haleto. Então, a gente, de agora em diante, tem que levar em consideração a presença do grupo funcional, tá bom? Então, olhando para esse grupo funcional e olhando a vizinhança em torno desse grupo funcional, eu consigo caracterizar a minha função. Tá legal? E aí a identificação de função é essencial para a gente. Vamos retomar, não é, a caracterização, porque a gente precisa dela para nomear o composto, e a partir daí, não é, nós vamos andando, caminhando para cada uma das funções que a gente tem que ver. Tá legal? Álcoois e enóis, nós vamos trabalhar agora, e a caracterização entre eles é diferente, muito parecida, mas é diferente, e a nomenclatura é quase a mesma. Tá bom? Então, nós vamos aqui, né, trabalhar as duas coisas de uma forma só. Quando eu me refiro a álcoois, eu estou me referindo a compostos, não é, que, como esse aí representado, apresenta o grupo hidroxila, que é esse grupinho OH, tá ok? Ele vai ser importante para identificar álcoois, enóis e fenóis. Eu, no caso, não é, da caracterização de álcoois, eu tenho esse grupinho OH, que é a hidroxila, ligado a um carbono saturado, ligado a um carbono sp3, ou seja, ligado a um carbono que só faz ali ligação simples, tá bom? E quando nós, de agora em diante, formos nomear compostos que apresentam grupos funcionais, muitas vezes esse grupo funcional ele vai aparecer, não é, em mais de uma posição diferente. Tá ok? Ou ele pode aparecer em mais de uma posição diferente. E aí nós precisamos obrigatoriamente, como fizemos para a dupla e como fizemos também para as ramificações, identificar a posição desse grupo funcional. Em relação à preferência, o grupo funcional ele é a parte mais importante da minha estrutura. Tá legal? Então, na hora de numerar a minha cadeia principal, é a ele que eu dou a maior importância. Depois, se para ele tanto faz, não é? Nós vamos dar preferência à insaturação e depois a ramificação, como já vínhamos fazendo, tá bom? Então, esse compostozinho aí, de agora em diante, né? Eu preciso identificar a posição desse grupo OH. E aí eu começo a contar a minha cadeia da ponta mais próxima, né, ao grupo OH. Nesse caso, ele está no meio, não é? Tanto faz para a gente. Então, eu vou começar aqui da esquerda, vai ser o meu carbono de número 1, ok? E, portanto, a hidroxila está ligada ao segundo carbono. Esse aqui vai ser o propan 2-ol ou 2-propanol, dá na mesma, tá? Eu prefiro sempre, como já falei com vocês, inserir o número lá dentro da palavrinha, né, antecedendo o que ele tem que indicar de posição. Então, aqui nós vamos chamar esse composto de propan 2-ol, tá legal? Esse 2 é a posição onde a hidroxila está ligada na cadeia carbônica, tá? Então é assim que a gente vai nomear os álcoois. Álcoois tem como terminação o, não é, sufixo ol. Vocês estão lembrados que os hidrocarbonetos terminavam em O. Os álcoois vão terminar em O. Então esse é o propan 2-ol, tá legal? Agora nós vamos nomear esse compostozinho. Mesmo esquema, não é? Eu vou aqui numerar minha cadeia a partir do carbono mais próximo ao grupinho OH. Tá legal? Que nesse caso vai ser esse carbono aqui de número 1. Nesse caso eu tenho, não é, 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse é o but, 4 carboninhos. O AN das ligações simples e o 1-ol indica onde o OH está ligado na cadeia principal. Tá bom? Então é assim que a gente vai nomear esse composto que vocês estão vendo aí. O próximo, percebam que ele... Opa! Tem 3 carbonos. Prop. Não é? Só que nesse caso, a hidroxila ela está ligada ao carbono da ponta, que é o carbono de número 1. Enquanto o nosso primeiro composto nomeado era o propan 2-ol, esse vai ser nada mais nada menos do que o propan 1-ol. Ok? Então vocês estão percebendo que os dois são diferentes quanto à posição do grupo OH ligado à cadeia principal. Então, álcoois, não é? Quando nós formos nomeá-los,
principalmente, né, de 3 carbonos para frente, a hidroxila precisa ser identificada quanto à sua posição, tá bom? E aí, não é? Nesse mesmo esqueminha, eu vou, nesse composto, não é? Esse exemplo de número 4 aqui, eu vou numerar a minha cadeia principal a partir da pontinha mais próxima ao OH, que nesse caso é a esquerda, né? A gente consegue perceber isso no desenho. Então aquele ali vai ser o carbono de número 1 e a hidroxila, portanto, está ligada ao carbono de número 3. Esse composto aqui, não é? Vai ser o hexan 3-ol. Hex, 6 carbonos, o an, só ligações simples, 3-ol quer dizer que o OH está ligado no terceiro carbono da cadeia. Beleza? Então, fechamos. Agora vem esse compostozinho para a gente nomear. O formato, gente, não muda a nomenclatura, tá? O desenho está feio, mas é um composto, não é? De cadeia aberta, beleza? E aí eu vou começar a numerar a minha cadeia da pontinha mais próxima à função. E eu percebo que nesse caso aqui, o meu composto também tem uma ramificação. Se eu começar dessa pontinha aqui de cima, eu começo mais perto da ramificação. Se eu começar dessa pontinha aqui de baixo, eu começo mais perto da função. E quem manda é a função sempre. Então, aqui é o carbono de número 1. Tá legal? Carbono 1, 2, 3. No quarto carbono, a gente tem o grupinho metil e a gente já sabe como nomeá-los. Não é? O grupo ligante é sempre citado primeiro. Então, fica 4-metil. Hex, porque são 6 carbonos na cadeia. O AN das ligações simples. 2-ol, que é a posição do grupinho OH ali ligado, tá bom? Então, 4-metil, hexan, 2-ol, beleza? Agora, nesse composto, eu tenho 2 grupinhos OH. O que eu faço, Cris? Gente, a mesma coisa que nós já vínhamos fazendo, não é? Eu vou usar prefixos multiplicadores para indicar que existem ali 2 coisas, ou 3 coisas, ou mais coisas iguais, tá bom? Então, eu aqui começo a numerar da pontinha mais perto da função. Nesse caso, vocês perceberam que tanto faz, não é? Ambos estariam no segundo carbono, então escolha qualquer lado. Eu escolhi a direita. Então, carbono 1, carbono 2 tem um OH, 3, quarto carbono também tem outro. Tá legal? Então, nós vamos aqui citar 5 carbonos. Pente. Ligação simples, o AN, tá bom? E quando eu tiver 2 grupinhos funcionais, a gente fecha aquele pentan com um Ozinho ali, pentano, tá? Posso deixar sem o O? Pode, não tem problema, tá? Desde que os números apareçam dentro do nome conforme vocês estão vendo eu fazer. Então esse é o pentano 2,4-diol. Por que diol? Porque são 2 OHs, tá legal? O 2,4 indicam exatamente as posições de cada um desses grupos. O 2 tá aqui, ó, em laranjinha, tá ok? E depois, mais à esquerda no meu desenho, eu tenho a posição de número 4. Tá legal? Então, usando a mesma lógica que nós já usávamos, não é? Para indicar a posição de outras coisas. Aqui eu tenho um álcool que tem dupla, é um álcool insaturado, e também ramificado. Então, esse é o tipo de composto no qual eu vou ter, independentemente da função, tá? Não é só por se tratar de um álcool, não. Poderia ser um ácido ou qualquer outra função. Esse é o tipo de composto no qual eu vou ter o maior número de informações sendo dadas na nomenclatura. Eu tenho que dizer onde a função está presente, eu tenho que dizer onde a ramificação está ligada e eu tenho que dizer onde a dupla está também. Então eu vou usar números referentes a cada um dessas informações, cada uma das informações. Então, ó, começando sempre da ponta mais próxima à função. Carbono de número 1 está à direita. Carbono 1. No segundo carbono você tem a ramificaçãozinha, ok? Eu vou usar aqui o verdinho, aqui, ó, ramificação no segundo carbono. Não é verdade? E no terceiro carbono da minha estrutura, tá aqui em azul, ó, começa a dupla ligação. Terceiro, quarto, quinto, são 5 carbonos nesse caso. Então, nós temos aqui ó, o 2-metil, que é a posição do grupo ligante, né, presente na cadeia carbônica. Pente, são 5 carbonos na cadeia principal. 3-en, indicando onde a dupla ligação não é? Começa. E o 1-ol, indicando onde o grupo funcional está ligado. Ou seja, nesse nome, eu tenho uma porrada de informações sendo fornecidas ao mesmo tempo. Tá legal? E, para a gente fechar, não é? Nesse caso aqui, mais um álcool insaturado. Começando da direita, mais perto da função, já aprendemos. Carbono 1, 2, a função está ligada. No terceiro, começa uma dupla ligação. Então, esse aqui é o but, 4 carbonos, 3-en, 1-ol. Opa, desculpa, 3-en, 2-ol.
tá legal? Indicando a posição do grupinho OH. Fechado, moçada? Então a lógica para a gente nomear álcoois é exatamente essa, tá ok? Identificar onde o grupo funcional está e dar preferência a esse grupo funcional quando começarmos a numerar a minha cadeia principal. Ou seja, é a única coisa que acrescenta em relação à nomenclatura que a gente já havia aprendido, tá bom? Então, nesse caso, vamos começar aqui a numerar álcoois cíclicos. Ou seja, você vai ter um ciclo e ligado a esse ciclo você vai ter o grupinho funcional. O carbono, no qual o grupo funcional está ligado, é o carbono de número 1. Não é? Se eu tenho um ciclo, gente, para dar ali uma preferência para que eu possa numerar outras posições, a função é mais importante. Então, a ela atribuímos o número 1 como posição. Então, tendo função no ciclo, é sempre o número 1. Tá ok? Então, aqui nesse carbono de número 1, no qual a função está ligada, eu também tenho um grupo metil ligado. Então, vamos dizer isso, identificando a posição pelo seu respectivo número, tá bom? Então, aqui nós vamos ter um metil, que é onde o metil está ligado, ciclo, são 6 carbonos, com ligações simples, ciclohexanol. Nesse caso, não há necessidade nenhuma da gente identificar onde o OH está ligado, né? Oi, meu amor. Fala, ei, gente, fala. Onde está meu tablet? Seu tablet está carregando lá no cantinho, lá na sala, tá bom? Então, uma interferência, né? José está aqui querendo o tablet, já está quase na hora dele dar uma sonequinha, né? Só que antes dele dormir, ele derruba o pai, derruba a mãe, né? Derruba todo mundo da casa e dorme antes de todo mundo e acorda antes também, tá? Então, é isso. Mas a gente está dando conta, graças a Deus, né? Então, é isso, tá ok? Então, vamos para o próximo exemplo e entender um pouquinho, compreender um pouquinho melhor essa parte da nomenclatura. Aqui, ó, percebam, a hidroxila e o grupo metil, também igual o exemplo lá de cima. A hidroxila atribuímos a posição de número 1, referência, tá? E a partir dela, eu vou numerar no sentido horário ou anti-horário, tentando dar aos outros os números mais baixos que eles puderem receber. Então, ao metil, a gente vai atribuir aqui a posição de número 3. Faz sentido, né? Carbono 1 é o da função, carbono 2 é esse azulzinho, e o carbono 3, cheguei lá no grupo metil. Tá legal? Então, 3-metil, ciclohexanol. Não há necessidade de você colocar onde o ol está, tá bom? É uma redundância. Se você colocar o 1-ol ali, é a mesma coisa que você escrever, subir para cima, tá ok? Eu entendo, mas é uma redundância, tá? Então, vamos lá, mais um exemplozinho. Mesma coisa, não é? A hidroxila é atribuída à posição de número 1, conforme vocês estão vendo ali na figurinha. E agora eu vou numerar no sentido horário, porque se eu for no sentido horário, no segundo carbono, eu já tenho aqui, ó, um grupinho isopropil, tá ok? Que é um grupinho ligante que apareceu na tabelinha de ramificações lá na aula de hidrocarbonetos. Ah, só chamando a atenção para uma coisa. Ô Cris, o que é essa ligação escura, muito escura, não é? E o que é essa ligação tracejadinha? Moçada, essas ligações aqui em laranja, ó, aqui, ó, representada aqui por uma cunha bem escurinha e representada aqui, ó, por uma cunha tracejada, essas ligações são ligações simples, ok? Só que representadas em 3D. Tá ok? É uma representação tridimensional. Então, essa ligaçãozinha escura, ela está se destacando, né, em relação a você, que é o observador. Ela está indo em direção a você. Ela sai do papel, né, ela sai da tela e vai em direção aos seus olhos. E a ligação tracejada, ela dá noção de profundidade. Quer dizer que é uma ligação que está para trás do papel, para trás da sua tela, não é? Ela está se afastando de você que enxerga. Tá legal? Mas são ligações simples como quaisquer outras. Então, aqui, na hora de você citar grupos ligantes diferentes, cite-os sempre em ordem alfabética, como nós já falamos. Eu não quero saber o seu número, eu quero saber o seu nome na hora de citá-lo. Então, isopropil vem antes de metil. Então, vai ficar 2-isopropil,
não é? Que é o carboninho azul aqui que vocês estão vendo, ó. É o segundo, ok? E o metil tá lá em cima no finalzinho com o carbono verde aqui, ó. Ok? Carbono 1 a função, o 2 isopropil e o metil tá lá no quinto, ok? Mais um, ó. Ai, meu Deus. Esse é um álcool também, no qual nós encontramos aqui um pedacinho aromático. Nenhum problema. A cadeia principal é a cadeia na qual a hidroxila está presente. O carbono da hidroxila está presente. Então, a cadeia principal, galerinha, é essa em amarelo aqui, ó. Ó, essa é a cadeia principal. Ó. É a parte, né, aberta. Então, esse grupinho, que eu vou destacar aqui em verde-limão, ó, esse grupinho derivado do benzeno, não é? Quando ele é um grupo ligante em uma cadeia principal, ele é chamado de grupo fenil, tá ok? Ele está lá na nossa tabelinha de grupos ligantes. Então, o benzeno, quando ele é uma ramificação, ele é chamado de fenil, tá ok? E ele está ligado, opa, no primeiro carbono, que é onde a hidroxila está, ok? Então, o carbono de número 1 é o carbono no qual a hidroxila está presente, tá? Esse 1 está um pouquinho deslocado aí. Então, nós vamos chamar esse composto aqui de 1-fenil, pentan 1-ol. Tá legal? Então, é isso que nós vamos ter. Tá ok? Esse 1 ele tinha que estar em cima do OH, tá? Esse 1 tinha que estar aqui, gente, ó. Ok? Esse 1 está em cima dessa bolinha vermelha que eu acabei de fazer para vocês, da mesma forma como estava em cima do carbono nos outros, tá? Depois eu configuro isso aí. Então, fechou. Vamos para o próximo. Mesmo esquema, ó. Cadeia principal é a cadeia na qual o carbono da função está presente. Aqui, ó. Gente, ou a cadeia principal ela é a parte aberta ou ela é a parte fechada, tá? Não tem como pegar as duas partes, não. Então, o grupinho fenil é o mesmo, tá aparecendo aqui, ó, em verde. Tá? Esse é o grupo, né, fenil como ligante. E eu tenho aqui um álcool com 2 carbonos. Não é? Uai, esse álcool com 2 carbonos é o et, ligação simples an, terminação ol, esse é o etanol. Não é? Então esse aqui para a gente é o 1-fenil etanol, beleza? Que seria para a gente, né, o álcool com 2 carbonos e o fenilzinho ligado a um deles. Ok? Então, sentamos o pé. E esse álcool aqui, não é um álcool no qual eu tenho um único carbono na cadeia principal, que é esse carboninho em amarelo aí, tá? Esse álcool com um único carbono, ele é chamado de metanol, tá legal? E ligado ao metanol, eu tenho o grupinho fenil, que é esse grupinho aromático. Não é? Ele apareceu nos 2 outros exemplos aí acima. Então, eu posso chamar esse álcool de fenil metanol, que é um dos nomes dado a ele, mas eu posso chamá-lo também de álcool benzílico, tá? Os 2 nomes aqui são nomes utilizáveis, tá bom? Nomes comuns para esse álcool. Beleza. Então, vamos nomear mais um aí, ó. Esse álcool, começando a numerá-lo, não é? Do carbono à direita, que é o carbono onde a função está presente. Olha lá, carbono de número 1. Esse vai ser para a gente o but2n1ol. O 2 está indicando onde a dupla começa e o 1 está indicando onde a função está ligada. Tá? O grupo funcional está presente. Jesus Cristo! Olha o tamanho dessa estrutura. Pode parar, nenhum problema. Tá? A estrutura fica maior, mas as regras são as mesmas. A gente tem mais trabalho, mas sem acréscimo de qualquer outra informação. A cadeia principal é a cadeia na qual esse carboninho aqui está presente, ó, em amarelo, que é o carbono da função. Ele tem que estar dentro. Tá? Agora, vocês estão percebendo que esse álcool tem uma dupla ligação também. Então, a cadeia principal nesses tipos de compostos vai ser a cadeia que tem o carbono da função, que é esse amarelinho, mas também seja a cadeia na qual a dupla está dentro. Então eu vou pegar a maior cadeia na qual essa dupla e esse carbono estão dentro dela, tá bom? E aí a cadeia principal para a gente vai ser essa que eu vou aqui, de agora em diante, ó, pegar. Em amarelo, essa vai ser a cadeia principal, que é a maior, tá legal? Contendo o carbono da função e a dupla. E quais são os grupinhos ligantes? Vamos lá, aqui, ó. Em verdinho
eu tenho o grupo isopropil, são 3 carbonos, né? E eu estou ligado no carboninho do meio. Aqui em azul, eu tenho grupos metil, beleza? Então, você tem isopropil e metil. E aqui a gente começa a numerar da ponta mais perto do carbono da função. A regra é essa. Se eu começar da esquerda, lá de cima, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A função está no quinto. Se eu começar de baixo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Se eu começar por cima ou por baixo, a função está no quinto. Então, se para a função tanto faz, dê preferência ao próximo, na regra. Se a função tanto faz, a insaturação, nesse caso a dupla, vai ter preferência. Então, eu vou começar a numerar de cima, tá ok? Exatamente por isso. Então, nós precisamos citar aqui os grupos em ordem alfabética. O isopropil está no carbono 3. No carbono 5 e no carbono 7, você tem grupos metil. Então, vai ficar para a gente aqui, ó, 3 isopropil, 5, 7, 7 trimetil, porque são 3, tá ok? Non, de 9 carbonos, 2En, que é onde a dupla está presente, 5ol, que é onde o grupinho funcional está ligado, tá ok? Então percebam que é algo que nós já fizemos em exemplos anteriores, só que para estruturas maiores. Fechado? Beleza. Mesmo esquema aqui, galera, ó. Vamos pegar a cadeia principal, que é essa aqui, ó. Pum. Opa! Vocês estão percebendo que eu peguei a maior cadeia que eu podia pegar com a dupla e com a função, tá ok? Olha aqui, ó. Deixa eu apagar. Essa é a maior cadeia. Presta atenção. Em verde. Essa é a maior cadeia aqui, ó. Em verde. Mas vocês estão vendo que se eu pegar essa cadeia verde, a dupla fica fora e a função fica fora. Não pode, de jeito nenhum, tá bom? Então, cadê aqui a borrachinha? A cadeia principal tem que ter o carbono da função. E se tiver dupla, a dupla tem que estar dentro dela, tá? Igual eu falei. Então, a cadeia principal é essa amarelinha aqui, ó. E quais são os grupos aqui ligados? Esse grupinho verde é o grupo isopropil. Ele apareceu antes, no exemplo anterior. E esse grupinho aqui, que eu vou colocar em laranja, vocês já o conhecem. Ele está naquela tabelinha de grupos ligantes, né, que nós vimos lá em hidrocarbonetos. Esse grupo é o grupo isobutil, tá bom? Então, nós vamos começar a contar da direita, que é o carbono mais próximo da função. Aquele carboninho vermelho ali com o número 1 é o primeiro. Então, nós vamos citar isopropil e isobutil em ordem alfabética. O butil vem primeiro. Então, vai ficar aqui para a gente 2 isobutil, 4 isopropil, X, 4N, 1ol. Esses números indicam a posição da dupla e da função. Tá ok? Então é isso, galera. É prática, prática, prática. E vocês vão ver todas essas regras em todas as funções orgânicas. Na hora que eu chegar lá na frente, vocês já vão estar assim, ó. Porque eu vou estar repetindo inúmeras vezes a mesma coisa, tá? Então calma, vocês vão se familiarizar com todas elas, tá bom? E para a gente fechar, também aqui, ó, cadeia principal com a dupla e, não é, o carbono da função. Esse grupinho que a gente tem aqui em bonina, essa cor é bonina, tá? Não sei se é da época de vocês, não. Mas a gente já chama de bonina. Então, aqui, o carbono de número 1 é o carbono da função. E esse grupinho ligado, com 3 carbonos mais ligados ao primeiro carbono dos 3, é o propil. Não é? Então, nós vamos chamar esse composto de 2-propil, X4N1ol. Fechado? Beleza. Então, estamos indo. Agora, já não mais álcoois. Os compostos que nós vamos nomear aqui são enóis. Vai, Cris. É igual, né? Não. Tá? Qual que é a diferença entre álcool e enol? Álcool, o OH, está ligado em carbono que só faz ligação simples. No enol, o OH está ligado no carbono que faz dupla. A diferença é essa, tá bom? Então, esse aqui seria o et com 2 carbonos, o en da dupla e o ol do OH. Esse é o etanol, tá? Como só tem 2 carbonos, gente, eu não tenho que dizer posição de nada, né? Beleza. Agora eu preciso, né, dizer onde a dupla está e onde o OH está também. E começando do carbono de número 1, que é o carbono da função, prop, 3 carbonos, 1N,
1-ol, ok? Olha lá, ó. A dupla começa no primeiro carbono e a função também está no primeiro carbono. Então, você está percebendo nesse caso que a hidroxila está nesse carbono aqui, ó, em verde. E esse carbono em verde, ele é um carbono que faz dupla ligação. Se o OH se ligar no carbono que faz dupla, ele é enol. Se o OH se ligar no carbono que faz ligação simples, ele seria um álcool. Combinado? Então percebam, se esse OH que está aí na figura, se ele tivesse ligado aqui, ó, se ele tivesse ligado aqui nesse roxinho, ó, seria álcool, tá bom? Mas não é por causa da dupla. Beleza. Então, vamos para mais um. O de baixo, olha lá, ó. 3 carbonos, prop também, não é? Só que a hidroxila está ligado no segundo, não mais no primeiro. Então, prop 1N, 2-ol. Vocês estão percebendo que a dupla está no primeiro carbono, do mesmo jeito, mas o OH, nesse caso, está no segundo e não mais no primeiro, como estava no exemplo anterior. Então, é isso que vocês têm que fazer, beleza? Indicar a posição de dupla, indicar a posição do OH. E vocês estão percebendo, moçada, que as regras para álcoois e enóis são absolutamente iguais, iguaizinhas. Ou seja, identificar álcool é uma coisa, identificar enol é outra. Mas como eu nomeio enol, eu nomeio um álcool que tem dupla, igual a gente fez nos exemplos anteriores, tá? Olha lá, ó. Vamos numerar esse composto, começando da esquerda, que é mais perto da função e da dupla, tá? Então, carbono 1, 2, peraí. 2, 3, 4 tá a função. No 3 começa a dupla, tá? 4, ok, 2, 3, 4, 5, 6. No 6 tem o metil. Então, 6-metil, não é? Hept 3N, 4-ol. É assim que a gente vai começar, né, a brincadeira, tá ok? E é isso, moçada. Nomear álcoois, nomear enóis é bem tranquilo pra gente e espero que vocês se dediquem bastante a essa nomenclatura, porque a gente vai precisar muito dela durante todo o nosso curso de Química Orgânica. Agora em nomenclatura, óbvio, em isomeria, em propriedades, em reações, vocês já devem ter visto muitos exercícios nos quais eu me refiro aos compostos pelo seu próprio nome. O Enem tem várias questões onde nomenclatura é importante, então se atentem, trabalhem e o que vocês precisarem eu vou estar à disposição. Em breve a gente vai fazer uma livezinha, não é? Para tirar algumas dúvidas referentes à nomenclatura. Beleza? Fechado? Bons estudos para todos, tá bom? Sucesso, se cuidem.